Oi, bom dia. O nosso trabalho é sobre a indústria siderúrgica e nesse trabalho nós vamos apresentar um pouco sobre onde estão as usinas siderúrgicas no Brasil, onde elas estão localizadas. Vamos mostrar também os insumos usados para a produção, como funciona o processo industrial e também qual é o produto final retirado de todo esse processo. E as componentes do grupo sou eu, Luísa, Amanda Corona e Luana Machado. Bom, primeiramente, nós precisamos saber o que são as usinas siderúrgicas. Elas são indústrias de base responsáveis exclusivamente pela produção de ferro e aço. Esse exclusivamente é o que difere essas indústrias das indústrias metalúrgicas. Isso porque as metalúrgicas, elas trabalham com outros tipos de metal, já as siderúrgicas trabalham apenas com ferro e aço, sendo que o produto final geralmente são placas ou chapas metálicas, as quais são vendidas para outras indústrias. Aqui então nós trouxemos algumas imagens que estamos acostumados a ver no nosso dia a dia em que o aço está presente. No amarelo nós temos o carro e mais especificamente a roda do carro, porque a roda geralmente é feita de aço mesmo. No vermelho nós temos a rede que fica em volta da quadra e essa rede é produzida a partir de aço galvanizado. E em cima, no azul, nós temos o telhado feito de aço também. E no verde, mais de curiosidade, é o mastro da bandeira do Brasil, que dá pra ver da ponte. E esse mastro também é feito de aço. Bom, falando agora um pouco sobre o minério de ferro, o Brasil ele apresenta a segunda maior reserva de minério de ferro do mundo e também em 2019 ele teve a segunda maior produção mundial de minério de ferro. Ele ficou apenas atrás da Austrália, tanto no tamanho da reserva quanto na produção de minério. O mapa que está no slide, ele apresenta as usinas siderúrgicas no Brasil. E como a gente repara, o maior destaque é para as usinas localizadas na região sudeste do país. Bom, os insumos, eles são as principais matérias-primas utilizadas pela usina siderúrgica e entre eles se destaca o carvão, que é utilizado para melhorar a eficiência da queima no alto forno, que vai ser explicado um pouco mais à frente melhor. O minério de ferro, que por conta da alta tendência que os metais têm em ceder elétrons, normalmente a gente encontra na natureza em forma de óxidos de ferro. E entre eles se destaca a hematita, que é mostrada na imagem, a magnetita, a limonita e a siderila. Outro insumo muito presente é o coque, que é gerado pelo processo de coqueifação do carvão, que vai remover a matéria volátil do carvão, no caso, e na usina siderúrgica, ele é muito importante para reduzir o minério de ferro, gerar calor e fornecer carbono à liga. Também se utiliza o calcário, mas ele é responsável por se ligar às impurezas e fazer com que diminua seu ponto de fusão, permitindo assim a separação. E também a sucata de aço, que é um caso especial, porque ela é usada como matéria-prima nas usinas semi-integrais, que também vai ser falada a diferença lá na frente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo dentro de uma indústria siderúrgica. Nessa imagem, a gente mostra o ciclo de produção de uma usina integrada. Então, o que é uma usina integrada? Uma usina integrada é aquela que participa de todo o processo produtivo até a produção do aço, ou seja, ela contempla todas as operações e as etapas de redução, refino e laminação. Você começa tendo a matéria-prima minério de ferro e termina com o aço. Dentro desse processo, a gente passa pelo alto forno, pelo conversor LD, forno a panela, lingotamento contínuo, entre outros processos. Aí a gente tem um sumário de cada parte do processo que a gente vai especificar um pouquinho. E estão a britagem e classificação do minério de ferro, alto forno, conversor LD, forno a panela e lingotamento. Aqui então vou falar um pouquinho sobre a britagem. Depois que o minério de ferro já foi extraído, ele vai passar pela britagem, que nada mais é que a trituração dele para que ele esteja no tamanho adequado para ser lançado no alto forno. O minério ele pode passar até 3 vezes pelo britador e ele pode ser classificado das seguintes maneiras: o minério de ferro granulado, que tem de 50 a 6,3 milímetros, e se ele tiver nesse tamanho, ele já pode ir direto para o alto forno. O Sinterfeed, que ele tem de 6,3 a 0,150 milímetros, que ele vai precisar ser aglomerado, e aí vai se tornar o Sinter, e aí esse Sinter pode ir para outro forno. E o Pallet Feed, que é ainda mais fino, e ele é menor que 0,150 milímetros, então ele precisa também de uma aglomeração, e aí vai se transformar nas pelotas, que também poderão ir para outro forno. Temos aqui então a primeira e uma das mais importantes etapas do processo siderúrgico, o alto forno. É nele que ocorrem diversas reações químicas até chegarmos no ferro gusa, que vai ser usado para a produção do aço.
e também a escória. Mas afinal, o que é esse alto-forno e como que ele funciona? Então, o alto-forno é uma estrutura cilíndrica de até 40 metros de altura e ele possui três partes principais. Mais em cima temos a cuba, que é na parte superior da cuba onde são inseridos os insumos sólidos. Insumos esses que chegam até a parte superior da cuba por meio de elevador inclinado ou por ponte rolante. Então, temos nela inserido o fundido, que é o calcário, responsável por retirar as impurezas do óxido ferroso, do minério de ferro, no caso, o coque, que é rico em carbono, e o minério de ferro, que a composição dele é basicamente de 70% sinter, 10% pelotas e 20% granulado, minério de ferro granulado. E logo abaixo nós temos a rampa. É na rampa a região onde existem as ventosas, que são tubos ligados ao anel de vento, onde é injetado ar quente, que pode chegar a mais de 1000 graus Celsius. Sendo assim, esse ar quente faz a queima do coque. E para aumentar ainda mais a eficiência dessa queima, é adicionado pó de carvão junto ao ar, principalmente carvão mineral. Mas então, a queima do coque gera o calor, que é responsável pelas reações que acontecem dentro do alto forno. Mas que reações seriam essas? Elas vão ser explicadas melhor no próximo slide, mas eu já posso adiantar que o ar que foi injetado é rico em oxigênio, e esse oxigênio vai reagir com o carbono presente no coque e vai gerar CO2. E esse CO2 reage novamente com o carbono do coque, gerando monóxido de carbono, que por sua vez vai reagir com o minério de ferro e vai acabar liberando CO2 e monóxido de carbono. Porém, é importante ressaltar que esse monóxido de carbono, esses gases liberados, eles vão passar por uma lavagem de gás, que é essas partes vermelhas aí do lado do alto forno que nós podemos ver, e eles vão ser reutilizados. Reutilizados como? Eles vão ser usados para aquecer o ar que vai entrar no alto forno, o novo ar, né, no caso. E por fim, a terceira das três partes principais do alto forno é o cadinho. É nele onde o metal fundido vai sendo armazenado, e aí esse metal líquido formado é chamado de ferro gusa, e juntamente com ele é formado um material líquido proveniente da mistura do fundente com o óxido de silício, óxido de alumínio e outras impurezas. E esse material líquido formado é chamado de escória. Ela basicamente é formada por impurezas, mas na verdade ela não é jogada no lixo. Ela pode ser utilizada na indústria de concreto, na indústria de ferrovias, pode ser utilizada para produção de tijolos, pode ser utilizada inclusive como adubo. Enquanto que o ferro gusa é colocado no caminhão torpedo, que vai levar halo líquido para a próxima etapa. E não pense que esse ferro gusa é puro não, tá? Ele é rico em carbono, ele tem muito carbono e ainda tem traços de silício, manganês, fósforo e enxofre também. Bom, agora que a Lisa já falou como funciona o alto-forno, a gente vai entender as reações que ocorrem lá. O coque, como já foi dito antes, ele é muito rico em carbono, então ele é utilizado para reduzir o minério de ferro, por exemplo, a hematita, sendo então uma reação de oxirredução. Só que inicialmente, quando ele é colocado, tem oxigênio em excesso por conta do anel de vento, que fica em volta do alto-forno. Então, inicialmente, ele reage com oxigênio, gerando dióxido de carbono. Só que esse dióxido de carbono também vai reagir com o carbono do coque e vai acabar gerando uma reação de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono produzido vai funcionar como um agente redutor com o óxido de ferro 3, resultando assim no tetraóxido de triferro e dióxido de carbono. Só que esse tetraóxido de triferro vai passar a reagir também com o monóxido de carbono gerado na reação com o coque e vai formar assim o óxido de ferro 2 e o dióxido de carbono, que também vai fazer parte de uma reação de oxirredução com monóxido de carbono e finalmente gerar o ferro e o dióxido de carbono. Depois do processo do alto forno, a gente obtém o ferro gusa líquido. E como que a gente vai fazer para carregar ele até a parte da aciaria? Então, para fazer isso, a gente utiliza o carro torpedo. Ele vai levar o ferro líquido até a aciaria. E nele a gente tem o processo de dessulfuração, que é adicionar os aditivos. Depois que o metal já está líquido, a gente tem dois processos dentro de uma parte chamada aciaria. Esses processos são o conversor LD e o forno a panela. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles.
No conversor LD, a gente vai adicionar sucata de aço, gusa líquido, fundente, que pode ser calcário, por exemplo, que vai ajudar na purificação do nosso aço e na formação da escória, e durante o processo vai ter o sopro de O2. Depois que ocorre esse processo e essa reação, tem a liberação dos gases que são o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, e a formação da escória líquida e do aço líquido. O conversor ele é capaz de girar, permitindo a separação da escória com o aço. Qual que é a vantagem do processo LD? Então, dentre as vantagens está a rapidez na transformação do gusa em aço e também o aproveitamento da sucata de recirculação. Agora a gente vai para a segunda parte da aciaria, que é o refino secundário, que ocorre o refino do aço. A gente chama de forno-panela. Então, ele é feito dentro de uma panela fechada que a gente coloca eletrodos de grafite que vão produzir calor através do arco voltaico, fazendo com que o aço se torne mais homogêneo e ocorra a correção da composição química. Esse refino secundário ele é necessário porque é difícil fazer o controle fino da composição dentro do conversor LD, devido à dependência de temperatura com as reações químicas que ocorrem nesse equipamento. Após a correção química do material, que apesar de já ser o aço, ele ainda estava em estado líquido, agora ele vai passar pelo lingotamento, que nada mais é que um processo que vai solidificar esse material na forma desejada. Nessa etapa, o ácido ainda líquido vai passando pelo molde, recebendo jatos de água e sendo resfriado. Assim, vai se formando uma crosta em volta dele e ele vai solidificando na forma desejada. Esse que eu acabei de explicar é o lingotamento contínuo, que é o mais utilizado na indústria hoje, mas também existe o lingotamento convencional, que é mais viável para produzir peças muito grandes. No lingotamento convencional, são utilizadas lingoteiras de ferro fundido, que elas vão funcionar como moldes para a solidificação do aço líquido. Bom, recapitulando o que já foi dito anteriormente, agora que a gente já entende passo a passo do processo e do maquinário utilizado, a matéria-prima primeiro passa pelo pátio de recebimento e estocagem de matéria-prima, depois pela sinterização, indo até o alto forno e a aciaria, e no ligamento contínuo. No final do processo, dentro da usina integrada, a gente tem a laminação a quente. Esse processo de laminação a quente, a gente pega a barra produzida nas lingoteiras e reaquece elas a 1200 graus, depois submete a esforço de compressão. O aço que está nessa temperatura, ele adquire a cor rubra e é passado pelos trens de laminação. Após passar por esses trens de laminação, ele acaba criando formatos de barra, formando fio, chapas de aço e etc. No final desse processo, o produto final ele é resfriado em contato com o meio ambiente. E esse resfriamento ele provoca a oxidação superficial da barra e acaba criando uma camada de óxido chamada carepa de laminação. Essa carepa de laminação, ela protege o produto contra a corrosão atmosférica. Depois de passar por esse processo da laminação, a gente pode revestir esse aço. A gente pode revestir através do estanhamento e cromagem, a galvanização, recozimento e a pintura. As usinas semi-integradas são diferentes das integradas, porque elas atuam apenas na etapa de refino e laminação. A etapa de redução ela não é necessária, porque nessa usina a gente usa como matéria-prima o ferro gusa, o ferro esponja e sucata metálica, que são terceiros. E a gente transforma ele em aço em aciarias elétricas antes de realizar a laminação. Nesse processo, ele passa pelo forno a arco, forno-panela e lingotamento. Dentro da usina, a gente possui vários tipos de fornos. Dentre eles estão o forno a panela e o forno a arco, que vão ser usados na usina semi-integrada. O forno a panela vai continuar sendo usado para refinação secundária, igual explicado anteriormente. Já o forno a arco, ele gera uma grande quantidade de calor através dos eletrodos que tem nele de grafite. Então a gente vai usar ele para fusão do nosso material. O arco voltaico vai ser formado entre os eletrodos e o sólido, gerando esse calor que vai ser necessário para fundir esse material. Como produto final, a gente tem várias opções, como chapa de aço, fio de aço, barra de metal, cilindro, várias opções que podem servir de matéria-prima para a fabricação de outros produtos.
Bom, finalizando então agora o trabalho, nós podemos dizer que a gente aprendeu bastante fazendo o trabalho, muito sobre o processo siderúrgico em si, cada etapa a gente conseguiu, acho que entender de forma bastante detalhada até, além de conseguir conhecer as reações químicas que acontecem, né? Principalmente aquela do alto forno, que a gente achou bem interessante, que o oxigênio que é injetado tem um objetivo, né? Porque ele se liga ao carbono e o objetivo final, na verdade, é capturar o oxigênio do óxido ferroso para que o ferro se ligue a outro ferro, para que então fosse formado o aço, né? E além disso, a gente também pode ver o quanto o aço está presente no nosso cotidiano de formas que a gente nem percebe, às vezes passa despercebido. Então a gente trouxe aqui o exemplo da Ponte da Passagem, perto da UFES, que essas hastes são feitas de aço, por exemplo. É mais uma curiosidade, mas fica aí então, né? Aqui estão as nossas referências. E obrigada por assistirem.